Começando pelo cenário internacional, sem dúvida, o destaque foi a posse, né, o início do governo Trump. A gente teve medidas de mais ruído, como a questão imigratória e de deportação, ainda muito difícil separar o que é sinal do que é ruído, o que é mais midiático com o início dos aviões, tensões aí com o governo colombiano, acho que o governo brasileiro reclamou, mas aí em outro patamar, e a questão das tarifas, né? Então, houve um anúncio para 1º de fevereiro de tarifas de 25% no México e Canadá por questões alfandegárias, de tráfico de drogas, no caso do fentanil, e de 10% na China. O que a gente observou, assim, foi um grande teatro exposed, né? Então, os governos de México e Canadá renomearam aí os trabalhadores da fronteira para, sei lá, que estavam monitorando e não deu em nada. Mas a gente tem que considerar que, então, primeiro ponto, as tarifas são para valer, elas são para valer como ferramenta de negociação e barganha por hora, teste e tudo mais, mas por hora, de novo, elas a gente não está claro o que o governo Trump quer. Em relação à China, as tarifas dos 10% ainda não caíram, mas assim, dado o que aconteceu com o México e Canadá, a gente também não consegue descartar. O que a gente sabe, não houve uma implementação imediata de tarifas com instrumentos legalmente heterodoxos. Tá? Então a gente teve ameaça, mas na prática a gente ainda não teve nada, especialmente em relação a México e Canadá, numa economia americana que segue muito forte, né? Então, os dados de varejo forte, os dados de mercado de trabalho vieram fortes de novo. Semana que vem não, né? Agora, a gente vai ter também nesta sexta-feira, então a live, eu sei que tem gente que não vê no dia, mas a gente está falando na quarta-feira, dia 5. Na sexta-feira saem os dados de mercado de trabalho americano, mas acho que independente da volatilidade de curto prazo, quando a gente tenta filtrar isso, é uma economia super forte, né? Que começou, os trackings aí do PIB mostram um PIB muito forte também no primeiro trimestre, o que reforça aquele nosso cenário de que não tem alta de juro mais nos Estados Unidos. É uma economia que, avaliando, a dúvida é por que o Fed cortou 100 pontos, exposed, né? Então, olhando para tudo que aconteceu, o Fed tinha um medo que o desemprego, que foi de 3,60 para 4,30, continuasse subindo, e ele não subiu e está caindo. Então, muito provavelmente, ele vai voltar vai se manter nesse patamar mais baixo. Então, Fed exposed, a gente pode falar que deu uma panicada. Se o mundo fosse menos complexo, a discussão seria de alta de juros para pelo menos devolver esses cortes. Como a gente sabe que não é assim que a coisa funciona, a gente vê um Fed que não corta mais juros esse ano, e aí no ano que vem, a depender como for a discussão, a gente vê o ciclo, mas aí já vai estar também discutindo se a sucessão do Powell. Então, a gente continua vendo um mundo de juros altos nos Estados Unidos, no patamar atual, assim. Acho que a gente não tem nenhuma grande visão em relação à precificação de mercado de curto prazo. Então, os Estados Unidos continuam contribuindo para o mundo, e pensando aqui em Brasil com um dólar forte e com juros mais altos. Então, esse é o ponto a se destacar. Pouco mudou. Assim, o Trump tomou posse e até agora, digamos que não mostrou a quem veio, né? Muito ruído e pouco sinal, mas, de novo, por hora, não dá para descartar que depois dos estudos e com instrumentos mais ortodoxos, inicie-se um processo de aumento de tarifas em relação à China. Tá? Então, não é porque a gente teve todo esse ruído sem nada até o momento que a gente mudou nosso cenário, que a China vai acabar sofrendo com as tarifas. Quando a gente vem para o Brasil, o Banco Central, em dezembro, a gente comentou isso na nossa última live, né? Tinha subido o juro em 100 pontos e sinalizado mais duas, e agora, em janeiro, ele cumpriu, né? Então ele deu nova alta de 100 pontos, a Selic foi para 13,25 e sinalizou mais uma alta. A comunicação no começo gerou um pouco de ruído, né? O comunicado, porque o Banco Central colocou 2 pontos heterodoxos, por assim dizer. O primeiro, passou-se a impressão que o Banco Central tinha o receio, né? Colocou no balanço de risco uma desaceleração da atividade. A essa altura, o Banco Central começando aí a subir juro, ou no meio do ciclo de juro, falar que tem receio que a atividade desacelere, e eu até vou falar isso um pouco do debate econômico em curso no Brasil, pareceu estranho, dado que você sobe juro para a atividade desacelerar.
E o segundo era um canal eventualmente deflacionário, um balanço de risco deflacionário aí que as tarifas, eventualmente, a política externa americana poderia colocar algum viés de baixo nos Estados Unidos. Então, foi uma ata que o Banco Central subiu 100 pontos, sinalizou que vai ter mais uma alta de 100 depois ver o que faz. As expectativas de inflação continuaram desancorando e as projeções do Banco Central pioraram muito. Então, de uma reunião, da última reunião, da penúltima reunião para essa, eu acho que o Focus tinha alguma coisa em torno de 13,5 de Selic terminal, foi para 15, e as projeções de inflação, as expectativas de inflação do Focus de 2025, 26, 27, 28 só pioraram. Então é o pior dos cenários para o Banco Central. Tendo como pano de fundo um fiscal que deve gerar menos ruído esse ano, acho que o governo terá menos dificuldade para cumprir a meta do superávit primário, vai cumprir. Não vai precisar de tanto gol de mão, não vai precisar de 50, 40 bi de dividendos extraordinários, mas assim, parece que esse ano a meta está mais atingível. Por quê? Porque a arrecadação surpreendeu, a economia surpreendeu ano passado, a economia larga num patamar mais alto. Quando a meta foi estabelecida no envio do PILOA, no meio do ano passado, o cenário de atividade e arrecadação era um. O ano revelou com a economia terminando num nível muito mais alto. Esse nível é sustentável? Acho que essa é uma questão. A nosso ver, não. Então, a gente acredita que a combinação de cortes de juros, o Banco Central cortou de 13,75 para 10,5, uma expansão fiscal violentíssima, não só do governo federal, mas também de estados e municípios, levou a economia brasileira para um superaquecimento. Então, a gente vê o desemprego na mínima, a gente vê uma economia que cresce acima, a gente vê uma inflação de serviços, que eu acho que essa é a novidade, a gente já esperava, mas agora estamos vendo, de fato, acelerando, a gente vê os núcleos acelerando, a gente vê o salário real crescendo acima da produtividade. Em suma, a gente vê um quadro de superaquecimento do Brasil. O hiato do produto está positivo, né? A atividade está contribuindo para uma inflação acima da meta. Quando o juro sobe, o objetivo é você levar esse hiato para zero, ou talvez negativo, por um tempo. Isso vai fazer com que a economia cresça abaixo do potencial e a arrecadação caia também. Então, a gente vai ver essa arrecadação que está num PIB muito alto, o PIB vai crescer menos em relação à sua tendência, a arrecadação volta um pouco mais para a tendência histórica, e aí o desafio volta. O que a gente tem visto até agora no Brasil? A gente tinha uma expectativa que ia ter um déficit primário alto, como o Banco Central cortou juro e o fiscal foi mais expansionista do que a gente imaginava, a economia cresceu mais, o governo conseguiu entregar o primário. Teve lá suas medidas mais heterodoxas, mas foi melhor, entregou. Só que o superaquecimento gerou mais juros. E no final a dívida subiu os 4% que a gente esperava, não subiu no final os 4%, simplesmente porque o Banco Central arrependeu 22 bi de reserva e isso aí teve impacto na operação compromissada e na dívida. Mas é curioso, é importante ter em mente isso. Por mais que a economia, o superávit primário tenha sido entregue e a economia tenha crescido muito mais, a dívida acabou subindo a mesma coisa e a gente deve ter mais 2 anos aí de dívida subindo 4% ao ano. A gente não vê mais nenhuma reforma estrutural sendo aprovada. Acho que por mais que a Fazenda esteja se esforçando, a gente não vê ambiente político, salvo uma grande crise, para que o governo adote. Assim, o que precisa ser feito? Precisa ser feito na prática para a dívida pública voltar a uma trajetória sustentável e acabar com o arcabouço fiscal, fazer um novo, uma regra que não permita a expansão de gasto acima do PIB potencial. Politicamente parece factível hoje? Não. Então, acho que a gente precisa ter aquele nosso call, que sem ter uma grande crise a gente não vai mudar, e se a gente não mudar, em algum momento a gente vai ter uma grande crise. Quando a gente vai ter, é difícil antecipar. Dezembro foi um laboratório, mas isso acabou sendo parcialmente revertido aí por outros motivos também. Teve a questão do Trump não entregar as tarifas. Então, o que é nosso cenário? O que continua sendo o nosso cenário após janeiro? Em janeiro a gente viu a dinâmica de inflação do serviço pior, a gente viu uma desaceleração da atividade, ainda alguns dados de dezembro, é verdade, uma queda da confiança, mas acho que aqui tem 2 pontos que são importantes. Eu encerro pensando em Brasil. Primeiro, eu vejo uma parte do debate econômico falando que o Banco Central não vai precisar subir tanto o juro, porque a economia já vai desacelerar. Assim, essa afirmação ela é estranha ao livro-texto e à teoria econômica convencional, porque o Banco Central está subindo o juro para a economia desacelerar. A economia precisa desacelerar porque o hiato do produto está positivo e porque a economia está inflacionária. Então, assim, falar que o Banco Central não vai subir muito porque a atividade já vai desacelerar
parece que é uma afirmação de quem não está entendendo muito ainda o que está acontecendo, está meio perdido. E o segundo ponto é claro, se tiver um colapso da atividade, e esse não é nosso cenário, tá? Se tiver um colapso da atividade, aí tá certo, aí tudo bem. O Banco Central vai poder, na verdade, a gente vai descobrir que a política monetária está muito mais apertada do que a gente achava e a gente vai repensar a nossa cabeça de Selic. Não parece ser o caso. A desaceleração ela é intrínseca. E o segundo ponto é o motivo da desaceleração. Então, se a economia está desacelerando, porque o Banco Central foi roca, o Banco Central resolveu colocar o juro para derrotar a inflação, isso aí vai fazer com que a economia desacelere e a inflação caia. Agora, se a gente teve uma mudança do prêmio de risco do Brasil por conta do fiscal, por conta do juro lá fora, se o juro longo aqui subiu, a consequência disso é que o Banco Central tem que subir o juro para que a inflação não suba mais. E a economia vai desacelerar nesse processo, pessoal. Então, se tem, assim, e isso é um argumento que o Copom colocou na ata, não sei se foi o que ele quis dizer, mas ficou confusa a redação. Mas o Copom e alguns analistas têm sugerido, alguns colegas têm sugerido, que um aperto das condições financeiras globais, ou mesmo decorrente aqui de incertezas fiscais, elas jogam a atividade do Brasil para baixo, aí está todo mundo de acordo, e com isso elas jogam também a inflação para baixo, o Banco Central vai poder cortar o juro. Não, 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 não. Aí essa parte aí está confusa, quer dizer que se o fiscal aqui piora definitivamente, a economia vai para baixo porque o juro longo sobe, a consequência disso é mais juro. Então, assim, um pouco de cuidado neste debate. A gente espera uma desaceleração, a gente vai vir de um ano que o PIB cresceu 3,5% em 2024, né? 3,4%, nosso número é 3,5% para todos os fins, e a gente tem um PIB crescendo entre 1,5% e 2%, com ajuda importante da agricultura, dado que ano passado foi um ruim de safra, e esse ano a gente deve ter uma safra boa de soja. O PIB agro nem vai explodir, não vai ser algo comparado com 2023, mas dada a fraqueza que ele teve em 2024, a gente tem um crescimento relevante de soja. Isso bate não só no PIB agro, mas também tem a margem de transporte, que você tem que transportar e tem que comercializar essa soja. Então a gente já vê essa desaceleração. Essa desaceleração é esperada e ela é fruto do processo de você colocar o juro acima do juro neutro. O Banco Central acredita que o juro neutro esteja em torno de 5, a gente acha que está entre 6,5 e 7, seja 5, seja 6,5 e 7, uma Selic de 15, uma expectativa de inflação pensando no foco em 5,5, a política monetária está restritiva. Então, a inflação em algum momento deveria desacelerar. A nossa dúvida é: o arcabouço será respeitado ou o governo usará outras medidas para reaquecer a economia? Vai usar o crédito para fiscal, vai levar adiante a agenda do imposto de renda, da isenção de imposto de renda para quem tem ganha até 5 mil reais? Parece que sim. Então parece que a tarefa da atividade da autoridade monetária vai continuar complicada. Então, eu acho que esse é o nosso cenário. Selic indo para alguma coisa em torno de 15,5, hoje é 15,5. Quando saiu o comunicado e a ata, a gente achou que talvez o Banco Central não esteja com apetite para ir para tanto, mas tampouco achamos que vai parar em 14,25. Tá? Então, acho que essa Selic tem que pelo menos ir para os 15% que estão focos, a gente tem 15,5, vamos ver. A gente acredita que o cenário inflacionário vai continuar piorando, com a inflação de serviços ainda vindo bem acima da meta. Tá? Então, o nosso IPCA para esse ano é 6,25, o número para ser mais preciso, mas vamos ver aonde vai ficar o câmbio, que isso tem um impacto na inflação de combustível, na inflação de tradables, com a Selic indo para 6,5, PIB alguma coisa 1,5, 2, mas com peso relevante de agricultura. Lá fora, não tem alta de juro no Fed, eu acho que o Powell está tentando equilibrar aí alguns dubs com muitos rocks. O Chris Waller, que é um cara do board, que tem sido mais dub, falando, eu posso ver múltiplos cortes dependendo das condições. Aparentemente, ele está rasgando um pouco da razoabilidade das palavras, porque ele está cotado, ele está tentando se cacifar para ir para o lugar do Powell, para ser indicado pelo Trump para ser o novo chairman. Então, ele estaria dando um sinal dub, uma sinalização para o Trump. Tá? Mas a ver, assim, aí é mais complexo entrar nesse jogo político do Banco Central americano.